Olá, como vai? Tudo bem? Que bom que você está aqui no canal. Você está aqui para aprender um pouquinho mais sobre como tornar realidade o seu sonho de ter a casa própria. Eu sou o Leandro Moraes, eu estou aqui hoje novamente com o Diego Martins e hoje a gente vai falar para você de 6 fatos comprovados de que usar o método SMART de construção com EPS é a melhor escolha para você. Não é isso, Diego? É isso mesmo, Leandro. O método construtivo com EPS é a tecnologia a seco de construção do mundo mais usada em todo o mundo. Então, realmente o EPS chegou para dominar o mercado e tem feito uma diferença gigantesca aqui no Brasil, que é um país de nível continental, né? Exatamente. Se você que está chegando aí agora não conhece ainda o método SMART, o método de construção inteligente com EPS, você não sabe ainda do que se trata, é um método construtivo eficiente e econômico. Você é capaz de construir sua casa própria, economizando aí até 50%, construindo aí pelo menos 3 vezes mais rápido do que você construiria no método tradicional. Dá para você ter uma ideia de quanta economia isso gera. E a gente vai falar desse método hoje e de 6 fatos comprovados. Não é conversa, não é eu acho, não é eu penso. É fato comprovado para que você possa usar esse sistema e construir sua casa, tornar realidade o sonho da sua casa própria. Aquele sonho que talvez, né, Diego, você possa até estar enterrado aí, distante, você está imaginando que você não consegue. Então, pensa um pouquinho aí. Você pode construir sua casa própria talvez com a metade do dinheiro que você imaginaria que ia gastar. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu tenho uma colinha aqui, né, para poder me guiar aqui no nosso vídeo, na nossa entrevista, para ficar legal, né, para não perder nada, não deixar nenhuma informação importante que você precisa saber para como construir sua casa aí com EPS. Bom, o primeiro fato, vamos para o fato número 1, que esse é o mais importante, EPS é testado e comprovado cientificamente. É isso mesmo, Diego? Sim, Leandro. É comprovado cientificamente, aprovado pelas normas da BNT a nível nacional. Então, o Brasil também aceita esse tipo de construção, tanto para divisão de parede, quanto até mesmo na laje. Você já vê constantemente o EPS sendo usado em larga escala hoje nas lajes, certo? E agora chegou para dividir as paredes, né? Construir arranha-céus, como nós temos visto aí em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Tá certo. O que a gente está falando para você? Porque você pode ouvir pessoas que não conhecem esse sistema construtivo, né, Diego? Às vezes você vai pedir um conselho de um pedreiro, alguém que está mais perto de você aí, e ele vai dizer, não, esse sistema não é comprovado, esse sistema é falho. As pessoas, quando não sabem, elas dizem o que elas acham. Mas você precisa saber de uma coisa, é um sistema aprovado, tá? Pelos aprovado, todos os órgãos resistente. Não só aprovado, né, Diego, ele é testado em laboratório. Ô, Diego, conta para as pessoas, para quem não sabe aí, um pouquinho da história do EPS, onde é que ele nasceu, por que ele nasceu, por que ele foi criado, qual a necessidade que se tinha. Então, Leandro, o EPS nasceu devido a uma grande demanda em fazer construções mais resistentes. Mas como assim, Diego? Isopor mais resistente? Sim, principalmente na Itália e países europeus, onde havia muitas abalo sísmico naquela região, certo? Terremotos mesmo, tinha que criar uma construção diferente dessa tradicional, onde, se Deus o livre, houver um abalo sísmico, um abalo sísmico, sem dúvida nenhuma, elas tendem a ruir. Já com o EPS, ele suporta muito mais carga, certo? E ao mesmo tempo que tem a sua flexibilidade. Então, tem menos chance de uma casa em EPS cair com abalo sísmico do que uma casa tradicional. Então, por essa necessidade, demanda, né, sendo muito grande lá fora, eles construíram as primeiras casas em EPS. Viram que não servia apenas para o abalo sísmico. Aí, depois de construir as primeiras, perceberam também que ela tem um efeito térmico muito bom. Né? Se você está num lugar muito frio, ela mantém a casa quentinha. E se você está num lugar que é muito quente, ela também mantém a casa um pouco mais fresca e arejada. Então, outros benefícios veio depois do principal, que era ter uma casa mais resistente. Eles fizeram essa metodologia com o intuito de fazer uma casa resistente e automaticamente ganharam uma casa com efeito térmico e acústico também melhor. Exatamente.
Então, para você que está chegando aí, a gente está falando de que esse é um modelo de construtivo que foi desenvolvido, começou aí na Itália na década de 80, para atender essa demanda. A Itália sofre com abalo sísmico, não é? De vez em quando você vê no noticiário, aconteceu um terremoto na Itália. Então, para atender essa demanda, essa necessidade de uma construção que fosse segura, a Itália também é um país europeu, obviamente frio, e que fosse termicamente protegesse os habitantes, né, os moradores da casa do clima frio, se usou isopor aí entre... talvez você não entenda, um painel de EPS, as pessoas pensam que casa de isopor é fraca, por quê? Porque elas só pensam no isopor, mas o isopor é só uma parte de um painel de EPS. A gente vai falar mais disso mais à frente, mas a casa ela é muito resistente, muito mais resistente. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, até, Diego, acho que a gente vai deixar para as pessoas aqui embaixo um link de um videozinho no YouTube que mostra uma casa construída com painéis de EPS sendo testada em laboratório, tá? Para aguentar abalo sísmico, aguentar terremoto, e pasme, a casa não cai, tá? Não cai. Então, se você tem dúvida se a casa é resistente, se a casa é boa, já vai ficando a dica aí. É uma casa testada em laboratório para aguentar terremoto e ela não cai. Só para você ter uma ideia. Então, é uma casa testada e desenvolvida cientificamente, tá? A gente já falou desse tópico aqui no comecinho, né? Antes de a gente falar, a gente já falou, é aprovado pelos órgãos regulamentadores? Sim, é aprovado, tá? Não só por um, mas por todos. Então, os órgãos que regulamentam a engenharia, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, Diego? Todos Sim. eles regulamentam e aprovam. Agora vem o outro item aqui, que é mais resistente? Ou é resistente? Vamos dizer logo, é mais resistente, né, Diego? Ela é muito mais resistente. Uma parede de EPS, ela tem o EPS, que aparentemente é frágil, mas ele tem um poder de absorção de impacto muito grande, Sim. coisa que uma alvenaria tradicional não teria, certo? Se você dá uma marretada numa alvenaria tradicional, possivelmente você vai ver o estilhaço, os tijolos sendo quebrados. Isso, voando para todo lado, né? Voando para todo lado. Então, coisa que no EPS não acontece dessa mesma forma. Sem contar que existe uma malha de aço de um lado e de outro, e essa malha de aço, elas são unidas entre o EPS, o isopor, certo? E concretadas com argamassa estrutural, concretada com chapisco apropriado, então deixa uma parede muito mais resistente. Por mais que você tenha a impressão que ela seja frágil, ela é mais resistente, porque é uma mini laje, né, só que na forma vertical. Vertical. Exatamente. Até a gente vai colocar mais vai ter vários linkzinhos aí embaixo do vídeo para você ver, onde a gente vai deixar esses vídeos para você acompanhar se é resistente, se é forte, se é aprovado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você vai ter todos os vídeos aí, nem são vídeos do nosso canal, provavelmente, mas são vídeos de outros canais que já produziram esse tipo de conteúdo. Há muito conteúdo interessante na internet que mostra e aprova esse material, mostrando a viabilidade de construir com EPS. Nós estamos aqui reforçando esse trabalho que algumas pessoas vêm fazendo tão bem feitamente na internet, para que você possa construir sua casa com economia, uma casa resistente, uma casa com mais conforto térmico. Então, se você tinha dúvida, é resistente? Uma casa feita com EPS, ela é mais resistente do que uma casa feita com tijolos. Importante, né, Diego, falar disso. O que a gente está falando aqui, não, a gente já te falou que foi testado no laboratório. Essa questão da resistência ela é atestada, né, por artigos científicos de universidades brasileiras. Perfeitamente. Uma casa com EPS, ela é até 30% mais resistente do que uma casa feita com tijolos tradicionais. Agora a gente vai falar de um outro tópico aqui. Coloquei até um foguetinho para exemplificar aí. Porque esse eu quero que você fale bastante, porque essa é a tua experiência, a tua praia, porque você botou a mão na massa, né? É mais rápido construir com EPS com tijolo, Diego? Pensa comigo. Você pega um tijolinho, vamos pensar aqui um formato aqui de um tijolo, e você tem que acertar um por um, até você montar toda a estrutura de uma casa. Eu pego uma placa de EPS,
de 1 metro, 1,20 m por 4 metros ou 3 metros, vai depender muito da altura do final da casa, ok? E eu consigo fazer isso aí em questão de segundos. Eu coloco uma placa, coloco outra, e em questão de 2 dias, 3 dias, no máximo, uma semana, eu consigo ter a casa toda montada, chapiscada, pronto para o reboco, pronto para receber o reboco. E o que levaria, talvez, dezenas de dias aí para uma equipe boa, bem estruturada, né, com vários trabalhadores treinados para poder deixar no mesmo ponto de acabamento. Então, construir com EPS é muito, mas muito mais rápido. Você tem alguma experiência, Diego, de construção aí que você possa dividir com o pessoal? De quanto tempo você demorou, mais ou menos, para construir? Que tamanho era a obra, etc.? Sim. Eu tenho uma construção recente que nós fizemos tem construção de 115 metros, construções de 95 metros, mas em especial essa de 95 metros, que seria uma construção mais tradicional do povo brasileiro, uma casinha compacta, né? Foi feito em apenas 40 dias. Pronta, acabada para morar. Uau, 40 dias. Quanto tempo você demorou, para as pessoas terem um parâmetro de ideia, quanto tempo você demorou para levantar as paredes e chapiscar as paredes? Foram 4 dias. Com 4 dias eu tinha a casa montada, pronta, chapiscada. Para você ter uma ideia, você que está assistindo a gente, de quanto esse sistema ele é eficiente e rápido. E aí, nós vamos agora já quase que falar para o próximo tópico. Antes, deixa eu só te falar uma coisa. Você está gostando do que você está aprendendo aqui no canal? Faz um favor para a gente. Curte, compartilha, manda suas perguntas, suas dúvidas. Por quê? O YouTube tem um algoritmo aí. Quando você comenta, compartilha, curte, o que acontece? Ele espalha esse conteúdo para mais gente, mais pessoas têm a oportunidade de conhecer esse conteúdo, de conhecer esse sistema construtivo smart, inteligente, que possibilita mais pessoas terem uma casa própria. Então, faz esse favor aí, você está ajudando a gente aqui no canal, mas você está fazendo aqui mais pessoas, você é um patrocinador desse conteúdo para mais gente. Agora, voltando aqui, ó, tem uma coisa que é mais barato, é mais econômico, e aqui nós vamos gastar um tempinho, Diego, porque além de dizer se é ou não mais barato e mais econômico, porque algumas pessoas dizem, não, é mais caro, outros dizem é mais barato. Vamos tirar essa dúvida das pessoas aqui hoje. É mais barato ou é mais caro, Diego? É mais barato. Até quanto mais barato? Pode chegar até 50%. Sim. Com o mesmo acabamento. Tá? Okay. Se você falar, não, vou usar esse piso aqui, então você sabe que é o mesmo piso que você vai usar. Que eu já vi muitas pessoas, aí como vê que a estrutura da casa ficou tão barata, ele quer colocar um porcelanato de R$300. Aí no final ele fala, putz, ficou quase o mesmo preço, mas é que ele mudou o acabamento da casa, ele colocou uma casa com um acabamento melhor. Certo? Ou seja, mas se a gente for pegar duas casas do mesmo tamanho, com o mesmo tipo de acabamento, e eu fosse construir ela na alvenaria tradicional, ou fosse construir com EPS ficaria até 50%, talvez até um pouco mais barato, a depender de alguns fatores. Isso, a depender de alguns fatores. Por exemplo, um pedreiro que tem um mínimo de noção de construção orientado pelo proprietário no formato correto de como construir essa casa em EPS, com certeza vai ter uma grande agilidade. Então, assim, quando você constrói com EPS, veja que eu disse que eu gastei 40 dias para construir, 40 dias de trabalho, né? Para construir uma casa de 95 metros. Quanto que um pedreiro cobraria para construir essa mesma casa de 95 metros? Se fosse na alvenaria tradicional. Sim. Não ficaria menos de R$40 mil. Pelo menos não na minha região. Não sei aí onde você mora, mas na minha região não seria menos do que R$40 mil. Entende? Ou seja, eu já ganhei só de um lado para o outro, eu já ganhei 30 mil, porque eu gastei R$9.900 de mão de obra. Sim. Para construir essa mesma casa nos 40 dias, porque eu paguei na diária, porque é muito rápido, constrói rápido. Você está me dizendo que na sua região, se você construindo com EPS, você economizou de mão de obra na sua casa R$21 mil? Não, eu economizei 30, né? R$31 mil? Rapaz! Olha eu fazendo a conta errada aqui, estou ruim de matemática. Isso porque eu sou casado com a doutora em matemática, né? Ela precisa dar umas aulas para o marido. É isso aí mesmo. Então, tipo assim, uma casa de 95 metros, eu consegui economizar só na mão de obra, na casa de R$30 mil.
Então, isso faz uma diferença tremenda. Se você vamos supor que fosse uma casa de 190, ou seja, 200 metros, nós estamos falando de 60 mil reais. Sendo um valor, assim, quanto você gastou? Você falou, não sei se você falou agora há pouco, quanto você gastou para construir essa casa? A casa com a mão de obra ficou 60 mil reais. 60 mil reais. Ou seja, se você tivesse para fazer na alvenaria tradicional, você já subiria essa casa para 90 e poucos mil. Pelo menos 90. Então, ó, para você que está assistindo a gente aí, que está assistindo esse vídeo, primeira coisa que você precisa entender, por que é mais econômico? Porque você diminui muito tempo de mão de obra. E mão de obra, né, Diego, para quem não sabe, numa construção, qualquer tipo, numa construção tradicional, ela é 40% do custo da obra. Pelo menos 40%, entre 35% e 45% do custo da obra, certo? Dependendo, lógico, do padrão arquitetônico que foi projetado a casa, certo? Sim. Isso nós estamos falando de uma casa simples, comum, sem muito... Pode chegar a ser mais, né, Diego? Pode chegar a ser mais. Tem um beiral diferenciado, aí os preços começam a aumentar consideravelmente também da mão de obra, assim como dos materiais da mão de obra também. Já no EPS, quanto mais firula tem na casa, com todo respeito, né, que os nossos arquitetos fazem casas lindas e modernas, por mais que o design seja arrojado, mais fácil é de construir com EPS. Então, mais barato tende a ficar. Se você pretende construir uma casa pequena, tem o custo menor, principalmente na mão de obra, mas quanto maior a casa, mais com um design arrojado, inovador, com certeza você vai ter um custo bem menor ainda no custo final da sua casa. Agora, Diego, vamos falar nós estamos aqui destrinchando para as pessoas agora por que EPS é mais econômico. Já falamos que a mão de obra é mais fácil, se tem um design diferente na casa, se tem uma arquitetura diferenciada que vai exigir mais tempo de mão de obra, o EPS ainda facilita mais porque é flexível, né? É leve, é prático. Agora, vamos falar de material. Você falou agora há pouco de custo, né? Já falamos de custo de mão de obra comparando uma casa com a outra, você até falou do mesmo tipo de material aplicado e tal. Agora, com EPS, consome mais ou menos material do que construindo com a casa de alvenaria tradicional? Consome bem menos. Sim. Bem menos material. O exemplo é o exemplo de cimento. Nesse mesmo projeto, se ela fosse construída com alvenaria tradicional, gastaria pelo menos 212, 213 sacos de cimentos, por exemplo. Sim. Já com EPS, nós gastamos 115. Você está falando para mim que numa casa de 95 metros, se você fosse construir com alvenaria tradicional, você gastaria cerca de 212, isso. 215 sacos. Você gastou isso. 100. Nesse projeto que eu tenho, né? Nesse projeto que nós construímos, porque de um projeto para o outro pode dar diferença, porque vai aparecer, os outros vão falar, nossa, mas que absurdo, onde que se gasta 200 sacos de cimento para fazer uma casa de 95 metros? Depende do projeto. Sim, né? Claro. Depende do projeto. Você tem um projeto arrojado, né, alto, uma casa moderna, com detalhes, né? Você, no tradicional, você gasta muito mais. Já no projeto que nós construímos, nós conseguimos fazer com custo bem baixo também. Ou seja, você já viu aí que a economia é gerada na mão de obra, mas também no consumo de material. Você vai economizar. Bom, só para a gente entender, né, Diego? Quando você terminou de montar as paredes antes de chapiscar, você falou para mim que em 4 dias você montou e chapiscou. Agora, só ela montadinha, porque ela levantou todas as paredes pronta para o chapisco, o reboco, você não botou nenhum grão de cimento, de areia, de pedra, de nada, né? Somente o estrutural da parte do alicerce, né? Sim. Que toda casa vai ter que ter. Mas para o EPS, o alicerce também não precisa ser aquele alicerce que vai aguentar uma laje ou isso, aquilo, outro, até porque essa casinha em especial nós não usamos laje, certo? Sim. Fizemos um forro em EPS que ficou maravilhoso, perfeito, né? Que simula uma laje. Na verdade, chega a ficar melhor que a laje, porque o custo é baixo, você consegue ter isso assim, você faz um forro desse aí com 1 dia e meio, 2, né? Então, até importante uma laje falar 15 disso, dias. Diego. Por que se põe laje numa casa? Tem aquele mito, né, que a laje, uma casa com laje é mais segura. Eu não sei para quê. Segura para quê? Se você for fazer vou fazer um sobrado, aí é outra coisa. Você vai pisar. Agora, se você não vai pisar em cima dessa laje,
Eu não entendo o motivo das pessoas em construir. Talvez porque não gostam, talvez não forro de gesso acartonado, ou de PVC, ou até mesmo de EPS, né? Que talvez se não gosta do forro EPS é porque ainda não o conhece. A partir do momento que ele conhecer, com certeza ele vai gostar também. Exatamente. Então, para você entender, você ganha na mão de obra, você ganha na diminuição da quantidade de material empregado na obra. Então, Diego, uma outra coisa que é importante a gente falar para as pessoas, quanto mais econômico, quanto menos material gasta, mas tem um outro fator que é o desperdício. Quanto menos material desperdiça uma casa construída com EPS em relação a uma casa de alvenaria tradicional? O desperdício da casa em EPS é quase zero. Não sei, não é zero, mas é quase zero. Por que eu falo isso? Porque simplesmente você compra o suficiente, o necessário. Você já sabe quantos metros quadrados de parede tem, então você não precisa comprar mais. Você não precisa cortar uma parede como eles cortam para poder passar um conduíte, né, para depois colocar um encanamento, a parte elétrica, hidráulica ou qualquer coisa. Então, construir em EPS, você reduz drasticamente o custo. O que isso representa? Numa casa como essa de 60 mil, que eu estava comentando com você, nós estamos falando de pelo menos 15 mil reais menos de desperdício, certo? Essa é a média. Hoje, se você vai comprar... Porque a média de desperdício numa casa, se você gastar em materiais, você vai gastar 25% de desperdício. Você está dizendo para mim que numa obra de alvenaria tradicional, o desperdício chega a 25%? Pode chegar a 25%. Se não tiver zelo, algumas obras chegam até mais do que isso, certo? Tem, lógico, uma obra que tem uma equipe muito multidisciplinar, que tenha pessoas que estão preparadas somente para cuidar daquilo ali, com certeza consegue diminuir o desperdício, mas aí você tem mais pessoas, aí você tem que pagar mais gente. Então, de obra. Você gasta com mão de obra. Essa casa que nós estamos comentando com você, que nós vamos deixar aqui algumas fotos e links também para as pessoas poderem acompanhar depois alguns vídeos dessa casa em especial, ela foi construída com duas pessoas, um servente e um pedreiro, entende? Então, você tem menos chance de gente se machucar na sua obra, até porque também você não vai se machucar, você carrega os produtos extremamente leve e consegue produzir com muita rapidez. Então, quando a gente fala de desperdício, por exemplo, se eu ia usar 120 sacos de cimento, 212 sacos de cimento numa obra tradicional, e eu uso 115, eu deixei de gastar mais areia, eu deixei de gastar bitorneira, eu deixei de gastar energia, eu deixei de gastar água, então também estou economizando, né? Sim. Não é somente como que diz, a economia em si do cimento. Com o cimento vem outras coisas, né? Com o cimento vem outras coisas. Na verdade, né, Diego, porque quando você economiza num tipo de material, você também estende isso para uma cadeia de outros materiais, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Você resumiu bem. Gente, fantástico que vocês estão vendo aqui, que vocês estão descobrindo como a gente gera economia construindo PPS. É por isso que quando você faz a conta final lá, você constrói até 3 vezes mais rápido, até um pouco mais rápido, que dá para passar disso, tá? A gente fala uma margem de segurança, mas também você gera esse volume de economia de até 50%, até às vezes um pouquinho mais. Por quê? Porque consome menos material, porque consome menos tempo de mão de obra. E isso gera toda essa economia. Agora, Diego, tem uma coisa que preocupa as pessoas, né? E é um fator que a gente tem que esclarecer para as pessoas. É difícil comprar o EPS? Será que a gente consegue encontrar o EPS com facilidade? Será que ele está disponível para todo mundo? Será que qualquer pessoa mesmo pode construir com EPS? Olha, o EPS não é difícil se você tiver os fornecedores certos. Existem bons fornecedores, como em todo o mercado, né? Existem ótimas olarias, como existem péssimas, né? Cerâmicas. Então, você pode comprar tijolos de qualidade e de péssima qualidade. Então, tem que saber qual a densidade ideal para aquela obra, né, do EPS, porque tem EPS de F1 a F7, né? Talvez até um pouco mais. Então, vai depender de qual tipo de obra que você vai construir e qual densidade que você vai precisar ter desse EPS. Qual a empresa que vai conseguir entregar no tempo hábil,
É por isso que nós estamos tentando cada vez mais divulgar a nível nacional para que isso fique mais fácil cada dia na mão das pessoas. Mas existe já empresas que atendem o Brasil todo, certo? Se você mora no Acre ou se você mora lá no Rio Grande do Sul, com certeza essa empresa no qual eu estou falando, ela consegue sim atender a sua demanda e a sua necessidade. Ou seja, na verdade, para você que está nos assistindo, o EPS é um dos métodos smart, um dos métodos inteligentes de se construir que são mais econômicos. Existem outros, tá? E vários. Nós estamos hoje aqui estudando, aprendendo para divulgar para você, para mostrar para você que existem outros métodos. Hoje nós estamos aqui falando do EPS, nós vamos falar de outros no futuro. Agora, o que acontece? Nem todos são tão acessíveis às pessoas, a qualquer pessoa que deseja construir, quanto é o EPS. Por exemplo, você pode falar de steel frame, que é um método construtivo inteligente, rápido, também econômico, gera até 30% de economia normalmente, mas ele demanda de mão de obra especializada, somente grandes empresas constroem com esse sistema, então ele não é acessível para todo mundo. Agora, quando você constrói com EPS, você, como disse o Diego, né, com a ajuda de um pedreiro, você mesmo pode montar a sua casa. Não é isso, Diego? Eu costumo dizer que eu virei mestre de obra. Eu simplesmente falo, pedreiro, eu quero que você faça assim, 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 isso, agora você põe aqui, e assim nós fizemos a casa assim, de uma forma espetacular. Recomendo você que estude sobre o assunto, aprenda, inclusive daqui a pouco vai ter também um manual, um guia prático de como construir com EPS aqui no nosso canal, que vai estar disponibilizado para você também ter acesso a esse guia, e com certeza você vai aprender de A a Z, certo? Aí você aprende, ensina o seu pedreiro e constrói, tira férias, e aí você constrói a sua casa, o seu puxadinho, né, o seu ponto comercial, com certeza você vai conseguir até ter rendas através da construção com EPS também. E se for apaixonado por construção, for um apaixonado por construção como eu, vai acabar deixando as outras funções, vai querer mexer somente com construção. Fantástico, Diego. A gente está chegando aqui ao final desse vídeo. A gente quer te agradecer por ter ficado com a gente, por ter aprendido. Vamos só revisar rapidinho os 6 fatos que fazem você, que comprovados aqui, podem fazer você ficar tranquilo quanto construir com EPS. Ele é desenvolvido e testado cientificamente, é aprovado pelos os órgãos regulamentadores. Deixa eu olhar para a minha cola aqui. Né? É mais barato, é mais econômico, é mais resistente e é mais rápido para construir e tem material acessível para todo mundo. Se você gostou desse conteúdo, a gente espera que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você descubra no EPS aí aquele material que vai tornar possível você conquistar ou realizar aquele sonho de ter sua casa própria, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha para que mais pessoas possam tomar conhecimento. A gente vai estar compartilhando com vocês aí semanalmente novos vídeos com mais informações sobre como construir com EPS, para que você possa tirar suas dúvidas e possa tornar realidade o seu sonho da casa própria. Compartilhe para que mais pessoas também possam tornar esse sonho, que é um sonho de todo mundo, né? Ter a casa própria é o sonho de todo mundo. Então, um forte abraço para você que nos assistiu e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Até já. Até mais.